Pare de pensar tanto. Deus só quer que você acredite. Napoleon Hill. Você passa horas tentando entender por que sua vida financeira ainda não deslanchou. Tenta racionalizar as dificuldades, procura explicações, planeja, reorganiza, repensa. E no final do dia, a angústia é ainda maior. Isso acontece porque existe um erro silencioso no qual a maioria das pessoas está presa. O vício de pensar demais e confiar de menos. Pensar demais gera dúvida, e dúvida paralisa. Napoleon Hill descobriu isso após entrevistar os homens mais ricos do mundo. Sabe o que ele percebeu? Que quase todos eles não tomavam decisões importantes com base na lógica. Eles usavam algo que vai além, a fé incondicional, a certeza invisível, a intuição sagrada. Essa certeza vinha de um lugar onde a mente não alcança, vinha da alma. Hill entendeu que o que separa os homens comuns dos grandes realizadores não é a inteligência, nem o esforço, nem a educação formal. É a fé ativa, a capacidade de se lançar sem ver, de andar sobre as águas sem olhar para baixo. A mente quer provas, quer segurança, quer controle. Mas o espírito só precisa de uma chama acesa, a fé. A Bíblia já dizia isso muito antes dos estudos de Hill. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Isso significa exatamente o que Napoleon Hill comprovou com centenas de casos. A mente pode ser útil, mas quando ela se torna soberana, ela escraviza. E o que Deus deseja não é sua lógica, é sua confiança. Quando você entra num estado vibracional de fé absoluta, as leis espirituais entram em ação. Você se conecta com o campo da criação. E nesse estado, tudo o que você precisa vem ao seu encontro, porque não é você quem faz, é Deus agindo através da sua entrega. Hill chamava esse ponto de o momento em que a mente se cala e a alma comanda. Quantas vezes você sentiu que deveria seguir por um caminho e, mesmo sem saber por quê, algo te empurrou nessa direção? E depois tudo se encaixou? Essa é a força do que Napoleon Hill chamava de sexto sentido, o portal da sabedoria divina. Ele só se abre quando você para de pensar e começa a crer. Pensar demais é um dos maiores vícios do século e o mais perigoso. Ele se disfarça de planejamento, mas na verdade é medo. Ele parece prudência, mas no fundo é insegurança. E toda insegurança é ausência de fé. Enquanto você vive em dúvida, o universo fica em silêncio. Mas quando você vibra com fé, até o que parecia morto ressuscita. Portas se abrem sem explicação. Pessoas surgem do nada. Oportunidades brotam como flores num campo seco. Porque a fé não é emoção. É a linguagem espiritual que ativa os milagres. Napoleon Hill viu isso em empresários que faliram 3, 4, 5 vezes e depois ressurgiram como se fossem intocáveis. O que essas pessoas tinham de especial? Elas não deixavam a mente atrapalhar o processo. Elas agiam com uma certeza que vinha de dentro, de uma conexão profunda com o invisível. Hill dizia, quando a fé entra em ação, a mente se torna uma ferramenta, não um obstáculo. Esse é o segredo. A mente deve servir à fé, não dominá-la. Quando você inverte essa ordem, você começa a prosperar. Porque agora você não está mais tentando vencer sozinho. Você está alinhado com a fonte. A mente analisa, a fé manifesta. A mente espera ver para crer. A fé crê e por isso vê. É esse o caminho da verdadeira criação. Hill não era apenas um estudioso da riqueza. Ele era um iniciado espiritual. Ele sabia que dinheiro sem fé é apenas papel. Mas fé com propósito se transforma em abundância real. E você? Vai continuar tentando entender tudo com a cabeça? Ou vai dar o salto que transforma realidades? Pare de pensar tanto. Feche os olhos. Respire. Sinta. Confie.
A resposta que você busca não está na lógica, está na vibração. E lembre-se, quem vive pela fé vê o invisível, toca o impossível e alcança o inalcançável. Você já reparou como tudo ao seu redor parece travar quando você está em dúvida? Como se o mundo ficasse em pausa, esperando que você decida se vai confiar ou continuar tentando controlar? A dúvida é uma frequência, e a fé também. E o universo só responde à fé. Porque a fé é vibração pura, é certeza invisível, é um sinal espiritual que rompe as barreiras da matéria e movimenta realidades além da compreensão humana. Napoleon Hill viu isso ao acompanhar de perto os bastidores dos maiores sucessos da história. Eram homens e mulheres que, em muitos momentos, tinham tudo para desistir, mas não desistiam, porque acreditavam, e não acreditavam porque viam, acreditavam mesmo sem ver, mesmo sem garantias, mesmo com todos dizendo que não ia dar certo, e é por isso que deu. Você já se perguntou por que tantas pessoas simples, sem estudo, sem recursos, conseguem milagres enquanto outras, com inteligência e diplomas, continuam frustradas e travadas? A resposta está aqui. Fé é mais poderosa que lógica. Hill chamava isso de mente espiritualizada, um estado de sintonia com a fonte que tudo cria. Um campo invisível, onde as regras do mundo físico se curvam diante da convicção interior. Não é papo de religião, é lei universal. E ela age com perfeição para quem vibra corretamente. O problema é que fomos ensinados a confiar apenas no que vemos, acreditar só depois que as provas aparecem. Mas o universo não funciona assim. Você só vê quando já vibrou, só recebe quando já se entregou. É por isso que Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas entre conceber e alcançar, existe um elo invisível chamado fé. E esse elo precisa estar intacto, precisa ser puro, precisa ser inabalável. Você não está esperando uma oportunidade, está esperando coragem. Coragem de acreditar sem provas, coragem de andar no escuro, confiando que os seus passos são guiados por algo maior. E quando você faz isso, o mundo responde. Deus move pessoas, alinha situações, remove obstáculos, Ele te leva ao lugar certo, na hora exata. Mas isso só acontece quando você vibra a fé. A mente analítica não enxerga esse processo, mas a alma sente, porque a alma sabe que tudo já está pronto, só falta você permitir que aconteça. A permissão vem pela crença. A vibração certa não exige explicação, exige rendição. Quando você se rende, você sai do controle e entra na criação. Você para de tentar forçar e começa a permitir fluir. E o fluxo divino é generoso, abundante e surpreendente. Mas ele não pode agir se você estiver bloqueado pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade de querer entender tudo. Hill dizia que a fé é como uma senha secreta que abre cofres espirituais. E só quem acredita de verdade consegue digitar essa senha. Pare por um momento e sinta. Respire fundo. Feche os olhos. Pense em tudo o que você já superou. Nos momentos em que parecia que tudo estava perdido e, mesmo assim, algo aconteceu. Algo te salvou, te levantou, te empurrou adiante. Esse algo tem nome. É o movimento invisível da fé. E ele está sempre ao seu alcance, sempre esperando que você diga: eu acredito, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo com medo. Você quer ver mudança? Mude a vibração. Você quer ver portas se abrirem? Mude a frequência. Você quer que a vida te surpreenda? Então pare de exigir provas e comece a viver como se já tivesse recebido. Hill dizia que o maior segredo da mente milionária é agir como se já fosse, sentir como se já tivesse, falar como quem já possui,
Porque o universo responde ao sentimento, não ao discurso. Ele capta sua vibração, não suas palavras. E se sua vibração é de dúvida, escassez e medo, é isso que você multiplica. Mas se sua vibração é de fé, gratidão e certeza, então se prepare, porque o que está para chegar vai te surpreender. Você já viveu algo assim? Já confiou tanto que o milagre chegou? Já decidiu mesmo com medo e o universo conspirou a seu favor? Comenta aqui abaixo. Sua experiência pode inspirar alguém. Napoleon Hill dizia que a fé verdadeira não precisa ser explicada. Ela precisa ser vivida. E quando você vive nessa frequência, tudo muda. O que antes era difícil se torna fluido. O que era escuro ganha luz. O que parecia distante se aproxima com velocidade. Não existe nada mais poderoso do que a fé ativada. Ela é uma força viva, criadora, que conecta você diretamente com Deus. E nesse estado, você não precisa implorar, só precisa vibrar. E o universo se move. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. De um lado está a sua mente, racional, lógica, calculista, tentando proteger você de falhar, de sofrer, de se frustrar de novo. Do outro lado está sua fé, sua essência, sua alma gritando para você confiar, arriscar, acreditar. E a pergunta é, quem você vai deixar vencer? Napoleon Hill deixou claro em seus estudos que os maiores sabotadores do sucesso não são as circunstâncias, nem a falta de recursos, nem a injustiça do mundo. O maior inimigo é a dúvida, porque a dúvida é uma sombra que se esconde em pensamentos bonitos. Ela se disfarça de cautela, mas no fundo é medo. Ela se veste de prudência, mas por trás está a voz da escassez, dizendo que você não é capaz. A dúvida começa pequena, um pensamento aqui, outro ali. Será que vai dar certo? E se eu perder dinheiro? E se eu me expuser demais? E se falarem de mim? E aos poucos ela se instala, vira hábito, vira linguagem, vira identidade. E quando você vê, está vivendo travado, com a mente cheia e a alma vazia. Fazendo planos, mas sem coragem, pedindo sinais, mas sem fé, implorando por mudança, mas preso nas mesmas repetições. E Hill alertava. A mente duvidosa é a maior fábrica de desculpas do planeta. Ela sempre vai criar uma justificativa para você não agir, porque ela foi programada para te manter seguro e não para te fazer prosperar. Mas prosperidade exige movimento, exige fé, exige ação mesmo com medo. E mais, exige que você saiba calar a mente quando ela começar a gritar, não vai dar certo. Hill dizia que a dúvida é como areia movediça. Quanto mais você luta dentro dela, mais afunda. A única saída é parar, silenciar e deixar a fé tomar o controle. A fé é o fogo que queima a dúvida. Ela não argumenta. Ela se impõe pela vibração. E quando você vibra com fé, você se torna inatingível. Porque agora não é mais você contra o mundo. É você com Deus dentro de você. Você já viveu aquela situação em que tudo parecia perdido e mesmo assim você agiu. Mesmo sem saber como, você tomou uma decisão. E foi essa decisão que abriu as portas. Isso é fé ativa, é coragem espiritual. É aquilo que Hill chamava de poder oculto da determinação vibracional. É quando você não espera a certeza, você se torna a certeza. E a dúvida não consegue existir nesse estado, porque você já decidiu que vai acontecer. Mesmo sem saber o caminho, mesmo sem saber os detalhes, você apenas sabe. E isso basta. Quando você duvida, o universo espera. Mas quando você crê, o universo se curva. Hill dizia que cada pensamento tem uma frequência, e cada frequência atrai uma realidade correspondente. Quando você vibra dúvida, você atrai atraso, confusão, perda. Mas quando você vibra fé, você atrai velocidade, clareza e bênção. E essa não é uma teoria bonita, é uma lei espiritual. A mesma que moveu Jesus a caminhar sobre as águas,
a mesma que moveu Davi a enfrentar Golias, a mesma que move você, se você decidir parar de racionalizar tudo e apenas confiar. Mas a fé não é confortável. Ela exige que você ande sem mapa, que você siga sem ver, que você fale antes de ouvir, que você plante mesmo sem chuva e que você sorria mesmo sem colheita. Porque a fé não espera sinais, ela os provoca. E Hill dizia: a fé é a única força que transforma o impossível em inevitável. Mas para isso, você precisa matar o monstro da dúvida antes que ele cresça. A dúvida alimentada vira paralisia, e a paralisia vira frustração, e a frustração, com o tempo, vira amargura. E pessoas amargas não criam nada, elas apenas sobrevivem. Você não foi chamado para sobreviver, você foi chamado para criar, para expandir, para manifestar. Mas só vai conseguir isso quando parar de dar ouvidos à mente que só conhece o passado e começar a seguir a fé que já sente o futuro. Seu espírito já viu tudo, já sabe tudo, mas sua mente ainda não alcançou. Então pare de viver pela mente, viva pela alma. Porque a mente só te leva até onde você já esteve, mas a fé te leva onde você nunca imaginou pisar. E a fé verdadeira começa com uma escolha. Escolher confiar, escolher agir, escolher silenciar os e se da mente e ouvir o vai de Deus. E esse vai não vem com garantias, mas vem com graça, com proteção, com favor, com milagres. E se você permitir que essa fé cresça dentro de você hoje, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, então prepare-se, porque ela vai mover montanhas. Você foi ensinado a buscar respostas. Desde pequeno, aprendeu que só deveria tomar uma decisão quando tudo estivesse claro, calculado, seguro. Mas Deus não age na lógica. Ele age na confiança. E foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu ao estudar homens e mulheres que alcançaram o que parecia impossível. Todos eles tinham um traço em comum. Não esperavam entender tudo para agir. Eles apenas sentiam e obedeciam. Eles confiavam. E confiar, muitas vezes, é dar um passo no escuro. É dizer amém antes de saber o final. É acreditar que, mesmo sem enxergar a ponte, ela vai aparecer quando você der o primeiro passo. Hill dizia que os maiores milagres acontecem depois que a mente se cala e o coração assume o controle. Porque a mente quer explicação, mas o coração quer movimento. A mente quer lógica, mas o espírito quer experiência. E Deus não responde ao seu intelecto, ele responde à sua entrega. A fé que ele espera de você não é uma fé condicionada, é uma fé cega, ousada, viva. É a fé de quem se joga, de quem abandona o controle, de quem para de tentar entender e começa a obedecer. A obediência espiritual não exige explicação, exige sensibilidade. E Hill chamava isso de sensibilidade do sexto sentido. Um estado onde você ouve algo que não vem de fora, mas de dentro, uma voz que te guia, uma força que te empurra, um chamado que não faz sentido nenhum, mas que arde tanto dentro de você que se torna impossível ignorar. E é essa voz que muda destinos, que transforma histórias, que ativa a bênção. Você pode estar vivendo hoje uma batalha interna entre razão e fé. Sua mente grita, não tem como, mas seu espírito sussurra, confia. Sua lógica diz, vai dar errado, mas sua alma insiste, Deus já preparou. E o que você precisa entender é que a fé que gera milagres é aquela que enfrenta a dúvida e vence, que atravessa o vale sem mapa, que se lança ao mar sem saber nadar, porque sabe que a mão de Deus vai sustentar. Talvez você esteja esperando sentir mais segurança para dar um passo, mas Hill dizia que a segurança é uma ilusão da mente, porque o que é seguro hoje pode ruir amanhã. A única segurança verdadeira está na confiança em Deus, na certeza de que mesmo que tudo pareça desmoronar, Ele já arquitetou sua vitória. E é por isso que a fé vale mais que qualquer diploma, conta bancária ou plano estratégico.
Porque a fé é a tecnologia espiritual da criação, e quem acessa essa tecnologia vive em outra dimensão. Você não precisa entender o caminho, só precisa andar, e cada passo dado em fé constrói a estrada de milagres. Você não precisa enxergar o final, só precisa confiar no processo, e cada segundo de obediência ativa portas que jamais se abririam com planejamento humano. A fé é mais eficaz que qualquer currículo, e a obediência espiritual é mais poderosa que qualquer influência. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra e ir para um lugar que nem conhecia, ele não deu mapas nem cronogramas, apenas disse, sai e vai. E Abraão foi, porque confiou. E esse ato de confiança transformou sua história e a história de gerações inteiras. É isso que Deus espera de você hoje. Um sim sem garantias. Uma decisão sem explicação. Um passo de fé. Hill entendia isso como poucos. Ele dizia, os grandes realizadores do mundo são aqueles que aprenderam a confiar em sua voz interior, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. E essa voz interior, quando está conectada com a fé, é a própria orientação divina. Não subestime os impulsos do seu espírito. Eles podem ser o sussurro de Deus, tentando te tirar do lugar onde você está e te levar para o lugar que você pertence. E se eu te disser que o que está travando sua vida hoje não é a falta de oportunidades, mas o excesso de necessidade de controle? Que talvez Deus já tenha liberado o que você pediu, mas sua mente ainda está tentando entender o milagre ao invés de recebê-lo? Que talvez a resposta já esteja batendo na sua porta, mas você ainda não teve coragem de abrir porque ela veio embrulhada em desafio? Chega de tentar decifrar o plano de Deus. Ele não precisa que você compreenda, precisa que você confie. E quando você confia de verdade, você entra num estado de fluidez. A paz invade, a ansiedade desaparece, as dúvidas somem e o impossível começa a se tornar real. Porque você finalmente parou de lutar com o invisível e decidiu permitir. Hill dizia que os homens mais ricos espiritualmente são aqueles que aprenderam a agir com fé antes da certeza. E é essa fé que eu estou te convidando a ativar hoje. Uma fé que não depende de respostas, que não exige lógica, que não pede explicações, mas que apenas diz, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. E quando você diz isso, o céu se move. Você pode passar semanas planejando, criando planilhas, definindo metas, lendo livros, buscando estratégias, e tudo isso tem valor. Mas nada disso se compara ao poder de uma única vibração feita com fé verdadeira. Napoleon Hill entendeu isso observando o mundo silencioso dos realizadores. Aqueles que mudavam o jogo não eram os que mais sabiam, mas os que mais sentiam. Não os que tinham os melhores argumentos, mas os que carregavam dentro de si uma convicção inquebrável. Porque o universo não obedece à lógica. Ele responde à vibração. E é por isso que tantas pessoas sem estudos, sem dinheiro, sem contatos, conseguem manifestar o que os planejadores nunca conseguiram. Elas vibram certo, mesmo sem saber explicar o porquê. Hill chamava isso de fé emocionalizada. Não é só acreditar, é sentir como se já tivesse acontecido, é viver como se já fosse verdade. É levantar da cama de manhã e agradecer pelo que ainda não se manifestou, como se já tivesse chegado, porque essa gratidão antecipada é o selo da criação. É o bilhete de entrada no campo invisível, onde os milagres são moldados. E quando você vibra nesse campo, tudo começa a se mover. Portas que estavam trancadas há anos se abrem. Pessoas que você nem imaginava aparecem. Oportunidades surgem como se tivessem sido preparadas especialmente para você, e foram. Mas nada disso acontece para quem está apenas calculando. A mente tem seu lugar, mas ela não pode ocupar o trono, porque a mente é limitada.
Ela só conhece o que já aconteceu. Ela não enxerga o que Deus está criando agora. Hill dizia, o planejamento deve servir à fé e não o contrário. Quando você inverte essa ordem, você entra em frustração. Você sente que está fazendo tudo certo, mas nada acontece. Sabe por quê? Porque está fazendo com a energia errada. Está agindo com desconfiança, vibrando ansiedade, transmitindo escassez. E o universo entende sua vibração, não suas intenções. Você já reparou como algumas pessoas vivem correndo atrás, sempre ocupadas, sempre planejando, mas nunca saem do lugar? Enquanto outras, que muitas vezes parecem mais tranquilas, vivem milagres e avanços inesperados. Isso acontece porque vibrar é mais poderoso que agir sem fé. A ação sem alinhamento é esforço desperdiçado. Mas a vibração certa atrai até o que está longe. Ela traz o improvável para perto. E isso é o que Hill chamava de sincronicidade espiritual. Você não precisa saber como vai acontecer, só precisa vibrar como se já estivesse acontecendo. É assim que se ativa o invisível. E o invisível, quando ativado, é muito mais eficaz que qualquer plano bem escrito. Hill sabia disso. Ele contava histórias de homens que estavam falidos, desacreditados no fundo do poço, mas que mudaram tudo em questão de dias. O que mudou? A vibração, o estado interno, a forma como eles se enxergavam. Eles pararam de agir como vítimas e começaram a viver como se já tivessem vencido. E então o universo respondeu: você não atrai o que quer, atrai o que você é. E ser é vibrar, é sentir, é caminhar com postura de quem já tem, mesmo que seus olhos digam o contrário. Hill dizia, a mente milionária não espera ter dinheiro para se comportar como rica. Ela se comporta como rica e, por isso, atrai o dinheiro. Isso vale para tudo. Para relacionamentos, saúde, carreira, você precisa vibrar o que deseja ver. Não amanhã, mas agora. E aqui vai um segredo poderoso. Quanto mais você vibra certo, menos esforço você precisa fazer. Porque o esforço correto não nasce da obrigação. Ele nasce da inspiração. E a inspiração vem quando você está alinhado. Quando você vibra fé, não tem que forçar nada. As coisas fluem, as ideias chegam, as soluções aparecem, porque agora você está no fluxo, e o fluxo é o lugar onde Deus age. Você já experimentou esse estado? Aquela sensação de que tudo está se encaixando, de que mesmo sem controlar, tudo está indo bem? Isso não é sorte, é alinhamento, é vibração, é fé ativa. E é isso que transforma a sua vida. Não é o plano perfeito. É a frequência perfeita. Não é a estratégia infalível, é o estado emocional inabalável. Porque no campo espiritual, o que vibra mais alto domina o resto, e a fé é a frequência mais alta do universo. Você pode continuar gastando sua energia tentando controlar o que não está nas suas mãos, ou pode decidir agora vibrar diferente, sentir diferente, escolher a confiança. Napoleon Hill dizia, tudo começa dentro, e tudo que começa dentro se manifesta fora. A pergunta é, o que está começando dentro de você agora? Dúvida ou certeza? Medo ou fé? Planejamento vazio ou vibração viva? Escolha vibrar, escolha confiar, escolha sentir como se já fosse verdade, e o universo fará o resto. Existe um momento na vida de toda pessoa que busca prosperidade em que ela precisa escolher. Ou continua tentando lutar com as próprias forças, ou se rende à força invisível que transforma tudo. Napoleon Hill dedicou sua vida a estudar essa força, e no final de seus estudos, depois de entrevistar os homens mais influentes e milionários do mundo, depois de vasculhar as escrituras e observar padrões invisíveis que se repetiam na vida dos vencedores, ele chegou a uma conclusão inabalável. A fé é a maior força do universo. Não a fé de palavras decoradas, não a fé de aparência,
Mas a fé genuína, vibrante, ativa, que caminha no escuro, que desafia a lógica, que rompe muros e que, mesmo debaixo de pressão, continua dizendo: eu sei em quem tenho crido. Hill via a fé como uma energia real, uma frequência espiritual que conecta o homem à fonte suprema da criação, Deus. E quando essa fé é ativada, não há plano, método ou sistema que se compare ao que ela pode gerar. Ele dizia: a fé não precisa ver, ela cria o que será visto. E é por isso que muitos se frustram, porque esperam ter provas para então acreditar. Mas quem vive pela fé acredita primeiro e por isso recebe. Você está sendo testado? Está vivendo pressões? Está sentindo que tudo travou? Talvez seja porque sua fé ainda está amarrada à razão. E para viver o sobrenatural, você precisa deixar a mente e entrar no espírito. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E isso não é apenas um ensinamento teológico, é uma chave vibracional, é uma senha de acesso. Porque quando você vibra em fé, você sintoniza com o Criador. Você entra na mesma frequência daquele que tudo pode. E nesse estado, você não implora mais. Você declara, você não espera acontecer. Você antecipa com gratidão, você não duvida, você celebra. Hill chamava esse estado de certeza absoluta. Ele dizia que esse estado transforma qualquer realidade, mesmo diante do caos, da escassez, da perda, da rejeição, porque a fé é o que resta quando tudo falta. E quem aprende a vibrar com fé em meio à dor, descobre que a dor era apenas o treinamento para carregar o peso da vitória. Você precisa compreender algo hoje. A fé é mais prática do que parece. Ela não é um sentimento passageiro. Ela é uma decisão constante. Você decide confiar. Você decide andar. Você decide declarar. E quando decide, você muda sua vibração. E quando muda sua vibração, muda sua vida. E aqui está o ponto mais importante. Você já tem essa fé dentro de você. Ela foi colocada aí no dia em que você nasceu. Talvez ela tenha sido sufocada por traumas, por medos, por falas destrutivas que te fizeram acreditar que você nunca seria nada. Mas ela está aí. E tudo o que você precisa fazer é reacender essa chama. Napoleon Hill dizia: o homem que possui fé já está em vantagem em qualquer batalha. E ele não estava exagerando. Ele estava revelando um código espiritual. A fé te dá vantagem porque ela atrai recursos invisíveis. Você entra em um campo onde as coisas se organizam por sincronicidade, onde o tempo acelera, onde portas são abertas antes mesmo de você bater. E não porque você mereceu, mas porque você creu. É isso que você precisa agora. Parar de tentar ser perfeito, de esperar estar pronto, de depender de garantias e simplesmente acreditar do jeito que você está, com as ferramentas que você tem, com as cicatrizes que você carrega, com as limitações que ainda existem. Porque Deus não está esperando você se tornar forte. Ele está esperando você se tornar confiante. Hill entendia isso como ninguém. Por trás de cada conquista, ele enxergava um padrão oculto. Um momento em que a pessoa decidiu confiar no invisível, mesmo quando tudo parecia desabar. Um momento em que a lógica foi deixada de lado e a fé assumiu o comando. E é esse momento que eu quero que você viva hoje. Feche os olhos agora. Respire fundo e declare: eu escolho crer, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo com medo. Eu confio, e porque eu confio, o universo se move. Quando você faz isso, você muda o jogo, você muda a sua vibração, e com isso, muda o que acontece ao seu redor. Porque o universo sempre responde à sua frequência, e nada vibra mais alto do que uma fé viva. Se esse conteúdo falou com você até aqui, se tocou a sua alma, se despertou algo dentro do seu espírito, então é hora de agir. Não apenas ouvindo, mas praticando, vibrando, confiando, andando com fé.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de fé. Curta, comente aqui abaixo, contando o que você sentiu e se inscreva para receber mais conteúdos que alinham espiritualidade, prosperidade e sabedoria. E leve isso com você como uma lição de ouro de Napoleon Hill. Você não precisa entender, você só precisa acreditar.